La provincia de Mato Grosso está bajo mi comando. La guerra está declarada. ¡Basta del imperio brasileiro! ¡Viva el Paraguai! A invasão do atual Mato Grosso do Sul pelo então presidente e líder militar paraguaio Solano Lopes foi o estopim para o maior confronto armado da América Latina, a Guerra do Paraguai, que se estendeu de 1864 a 1870, colocando de um lado a chamada Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, e do outro, o Paraguai. Foi um conflito marcante na história do Brasil Império. Podemos dizer que foi o maior em termos de proporção de armamentos envolvidos, tropas, batalhas, o número de batalhões envolvidos nas batalhas principais, né, como as batalhas de Curupaiti, de Humaitá. Então, ela foi realmente um conflito de grandes proporções na história sul-americana. O historiador Guilherme Babo, professor do Instituto Federal de Santa Catarina, afirma que, embora a guerra contra o Paraguai tenha gerado consequências negativas para as nações envolvidas, os impactos sofridos pelo Paraguai foram desproporcionais. O historiador ressalta que as ações do exército brasileiro foram particularmente excessivas, provocando danos econômicos e sociais que ainda hoje afetam a nação derrotada. Esse ataque paraguaio ao Mato Grosso, né, vai ser uma justificativa, né, para que o Brasil entre na guerra como parte vítima. Mas a destruição causada pelo Brasil, na minha opinião como historiador, foi desmedida diante da agressão sofrida. O Paraguai ele perde territórios para a Argentina, né, ele perde territórios para o Brasil, como a cabeceira do Rio Paraná, um território considerado geoestratégico super importante. A guerra gera um número de inválidos enorme, pessoas que depois já não são tão produtivas e que vão ser, de certa forma, colocadas na miséria ou vão gerar algum tipo de gasto, né, para o Estado. Então, para a economia do Paraguai, para a sociedade paraguaia, foi uma destruição, né, realmente muito marcante. Na opinião do historiador, o Brasil tem uma dívida histórica com o Paraguai por conta dos danos causados ao país. Um passo simbólico para reconhecê-los é promover uma revisão crítica e uma possível reparação histórica. Ela se faz necessária porque é inegável que o Paraguai hoje tem uma população que é vitimizada. Boa parte da população guarani, principalmente nas regiões em que a guerra foi travada, é uma população em vulnerabilidade social que precisa ser atentada. A gente precisa combater a fome, o analfabetismo, a gente precisa diminuir taxas de mortalidade infantil. O arqueólogo Jason Lino, professor associado da Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS em Santa Catarina, concorda com o historiador. Ele coordena um projeto de pesquisa que visa resgatar e catalogar o patrimônio material deixado pela guerra. O pesquisador ressalta que, além dos conhecimentos científicos que serão gerados pela arqueologia nas áreas de conflito, a principal contribuição do projeto é a reparação de uma dívida histórica. A Tríplice Aliança promoveu um massacre no Paraguai no século XIX. Eu penso, e tenho uma convicção muito grande, que nós temos uma dívida histórica muito grande com o Paraguai. E que uma das vias da gente trabalhar, mesmo que pouco, muito pouco, com essa reparação histórica, é contribuindo cientificamente no Paraguai a partir de aportes que vêm do Brasil. E a arqueologia ela pode contribuir de maneira fundamental para isso. Por exemplo, esse material que vai ser escavado não vai vir para o Brasil. Fica para a sociedade paraguaia. Vai ser depositado em museus, instituições paraguaias e poderá ser usufruído pela sociedade paraguaia. Há um potencial muito grande de turismo cultural nessa região que praticamente não existe. Nós podemos contribuir com o fomento do turismo cultural a partir da valorização desses lugares, do aprofundamento do estudo desses lugares e de constituição de rotas de turismo cultural e desenvolvimento econômico a partir do turismo cultural e projetos de sustentabilidade envolvendo a cultura nessa região. Para mim,
o termo da vez desse projeto é reparação histórica. O trabalho está sendo realizado por pesquisadores brasileiros e paraguaios, nas regiões de Humaitá e das Cordilheiras, locais dos combates mais intensos da guerra. Segundo o arqueólogo, eles concentram uma vasta riqueza de material bélico e utensílios usados pelos soldados, como louças e garrafas. E ao fazermos essas avaliações arqueológicas ali, a gente percebeu que há um potencial maior para o desenvolvimento de um aprofundamento das pesquisas do nosso projeto nessa região, principalmente em Humaitá, onde nós temos uma concentração maior de campos de batalhas, de cemitérios, de monumentos que foram constituídos depois do conflito, comemorações, celebrações com relação a esse conflito por parte dos paraguaios. Dentro do projeto, nós temos equipes que estão trabalhando em diferentes frentes dentro desse projeto. Uma equipe que vai avançar mais na escavação, e, portanto, dentro da arqueologia propriamente dita, escavação de sítios arqueológicos do conflito. Uma outra que está trabalhando na questão de entrevistas com a população que vive nessa região onde ocorreu o conflito, e essas entrevistas, elas têm um foco mais específico sobre a relação da população com esses sítios especificamente do conflito, que elas estão morando literalmente sobre os campos de batalha. Uma outra frente, por exemplo, está se dedicando ao estudo de coleções de museus e de colecionadores particulares. Nós temos uma especificidade nessa região que são, na falta de arqueólogos que tenham avançado nos estudos, especificamente dentro do campo acadêmico, nós temos amadores que fizeram as suas próprias pesquisas, que foram lá, fizeram as suas próprias escavações, constituíram as suas próprias coleções, e são coleções de material arqueológico muito, muito importantes. Lino cita outro importante viés do projeto, chamado por ele de educação patrimonial, atividade que visa estimular o engajamento e a participação cidadã na pesquisa. Um dos exemplos é engajar a população nas escavações arqueológicas, que a população de Humaitá ou de outras áreas que a gente for escavar possam participar de uma maneira ou de outra desses projetos, estejam engajados nesses projetos. As escavações nos sítios arqueológicos, já identificados pelos pesquisadores, ainda não começaram. O arqueólogo ressalta que explorar os locais das batalhas representa uma contribuição importante do projeto para o reconhecimento e a valorização de negros e indígenas brasileiros, que lutaram na guerra e morreram em solo paraguaio. As frentes de batalha eram compostas por africanos ou de origem africanos e por indígenas. E as valas dessas pessoas, dessas milhares de pessoas que foram para lá lutar e ficaram lá, estão lá. Quem veio para o Brasil depois que morreu foram os militares de alta patente. Que seja ali um início de que mais projetos venham a somar dentro dessa questão da reparação histórica. Que o governo brasileiro possa se utilizar desse projeto para fomentar outros relativos à reparação histórica também. O governo paraguaio reivindica atualmente uma indenização financeira e a repatriação de patrimônios históricos da guerra que estão no Brasil. A questão está sendo discutida na Subcomissão de Verdade e Justiça do Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Enquanto o impasse não é decidido, parte desta reparação histórica pode ocorrer por meio da contribuição da ciência brasileira.